pessoal! Na aula de hoje a gente vai dar continuidade no tema artrópodes. O filo artrópode ele faz parte do reino animal e na aula anterior a gente viu as principais características desse grande grupo, questões fisiológicas como respiração, excreção, circulação, reprodução, a parte do desenvolvimento, se é direto, se é indireto, tudo isso a gente viu na aula anterior. Na aula de hoje a gente vai ver quais são os principais grupos desse filo, tá? O primeiro e maior e grande grupo é o grupo dos insetos. Essa classe é a classe que contém mais espécies do reino animal. Então, é o maior grupo dentro do reino animal, tanto de invertebrados quanto de invertebrados. O sucesso evolutivo para que tenha tantas espécies dentro desse grupo se dá por duas principais questões. A presença do exoesqueleto quitinoso, que a gente viu na aula anterior. Esse exoesqueleto é um esqueleto externo ao organismo desse animal, feito com a proteína de quitina e que vai proteger contra evaporação de água, contra choques mecânicos, contra as intempéries em geral da natureza. E também os insetos eles têm uma outra questão evolutiva bastante importante, que é conseguir voar. Então alguns desse grupo possuem asas e conseguem fazer o ato de voar. Os outros animais que conseguem voar através de asas são alguns mamíferos e as aves são os principais, né? Mas então os insetos eles também conseguem ter essa capacidade de voar. Os insetos eles são bastante importantes para o ecossistema, tá? Eles são os polinizadores que a gente chama. Então, as angiospermas, que são vegetais, plantas que possuem flores, precisam dessa polinização. Quando ela não faz a própria polinização, existem agentes que podem polinizar. O vento é uma delas e a presença de insetos polinizadores é a principal. Cerca de 2/3 de todos os alimentos que nós consumimos são polinizados pelas abelhas, que é o principal e mais conhecido polinizador que existe de angiospermas. Então aqui tem uma borboleta, aqui tem um besouro. Todos esses insetos eles vão carregar de uma planta a parte masculina para outra planta a parte feminina, para fecundar. Então eles levam o pólen de uma planta para outra para que essa fecundação aconteça. Além disso, os insetos eles também são importantes do ponto de vista humano com relação às doenças. A gente já viu em algumas doenças que são transmitidas pelo inseto. Então, o inseto ele vai carregar o agente, o problema, né? Tá dentro do inseto, ele carrega e acaba infectando nós seres humanos. Um exemplo é o Anopheles, o gênero Anopheles, que é de um inseto que transmite a malária. Então, a malária é um protozoário que fica dentro da fêmea desse gênero de mosquito. E aí, quando a fêmea pica os seres humanos, ela pode transmitir esse protozoário que causa a doença conhecida como malária. Tá? Então, aqui tem esse gênero, né? Uma foto desse gênero, é uma doença bastante importante. Essa doença ela é muito comum na região amazônica e também na região da Mata Atlântica. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós tínhamos muito dessa doença nos anos 50, porque esse mosquito aqui, ele se reproduz bastante dentro das bromélias. Então, tem bastante bromélia na Mata Atlântica, e aí esse mosquito ele consegue se reproduzir dentro dessas bromélias. Aí teve um período aqui do Brasil, onde essas bromélias elas foram retiradas da Mata Atlântica, né, foram exterminadas. Muitas espécies de bromélias, inclusive, se perderam nesse período, tanto em Santa Catarina, toda a região sudeste e sul aqui do Brasil. E aí acabou que a malária aqui no sul já não é mais tão comum, meio que se exterminou o local onde esse mosquito se reproduzia e a gente não tem mais tanto problema com malária aqui no sul do Brasil. No sudeste ainda existe alguns casos, né, não está totalmente exterminado, então precisa de atenção. E no norte do Brasil é uma doença bastante comum, tá? E não gera imunidade, então a pessoa pode pegar malária diversas vezes durante a sua vida. É um problema bastante grave lá no norte.
Outro mosquito bastante comum, que é um inseto causador de doenças humanas, é o Aedes aegypti, famosinho, transmissor da dengue, da chikungunya e da zika. Esse mosquito aqui tem ele está em todos os locais do Brasil, se reproduzindo principalmente em águas paradas e limpas, e é o agente transmissor de todos esses 3 vírus aqui, tá? Outro gênero importante de inseto é o Culex, também é um mosquito, e ele transmite a filariose. Filariose é uma doença, a doença mais comum, conhecida como elefantíase, que causa problemas lá no sistema linfático. A gente também já viu essa doença. O percevejo é um tipo de inseto também, ele é conhecido popularmente como barbeiro, e ele transmite um outro protozoário, que é o protozoário que causa a doença de Chagas. Ele é bastante comum e causa bastante problemas no Nordeste do Brasil, devido às construções onde ele pode ficar lá se procriando, que são essas construções de pau a pique. Eles têm hábitos noturnos, esse barbeiro, e quando pica a pessoa e esse barbeiro está contaminado com o protozoário, ele pode passar esse protozoário para o ser humano e causar essa doença. Moscas e baratas em geral, formigas também, podem ser transmissoras de algumas doenças como a disenteria e a febre tifoide. Então aqui é uma questão mais de higiene, né? Porque elas podem passar por comida, por superfícies onde a gente encosta e pode então acabar sendo infectado por essas doenças. Aqui também as moscas, elas também podem causar algumas outras doenças, não só em seres humanos, como também em outros animais, como o gado, que é a miíase e o berne. Essa doença aqui, a mosca ela deposita ovos na pele do cachorro, da vaca, enfim. E aí a larva que causa a doença, quando o ovo eclode, a larva sai. Então é uma doença bastante comum, principalmente em animais, né? Em seres humanos ela pode acometer seres humanos, mas é menos comum. Agora vamos ver as divisões desse grupo, tá? Dessa classe de insetos. Essa classe ela é dividida em algumas ordens. E eu vou falando das ordens aqui conforme a maior quantidade de espécies que tem em cada ordem. Então a gente vai aí numa ordem decrescente, começar do maior para o que tem menos número de espécies. Então, começando com esse aqui, a ordem Coleópteros é a maior ordem dentro dessa classe, é a que tem mais animais, então, tá? No total, a classe de insetos ela é dividida em 30 ordens. A gente vai ver algumas delas aqui, tá? Essa ordem Coleópteros, que é a ordem dos besouros, ela tem mais de 500 mil espécies, tá? Então, é bastante espécie de animal nesse grupo. Eles possuem asas anteriores. Quando eu falo anteriores, eu quero dizer mais próximas da cabeça, que são bastante resistentes. Elas funcionam como uma capa protetora de uma asa que é mais posterior, então um pouquinho mais longe da cabeça. E essa asa é bastante fina, ela é maior e é ela que dá a possibilidade desse animal voar. Então são 2 tipos de asa, né? Aqui tá um besouro com a asa fechada e aqui tá um besouro com a asa aberta. Essa primeira asa, que está mais próxima da cabeça, a gente chama de élitro, que é a asa justamente mais resistente, ela é bastante dura. Se você pega um besouro fechado, consegue tocar e faz até um barulhinho, né? Ela é bastante resistente. Já a asa que fica embaixo, mais posterior, ou seja, mais longe da cabeça, essa sim é a asa que é utilizada justamente para voar. Ela é bastante fina, bem sensível, né? Ela pode se quebrar muito facilmente, mas é essa asa aqui que o besouro usa para voar. Essa aqui então funciona mais como uma proteção. O voo dos besouros é bastante lento quando comparado com outros animais. Aqui tem uma infinidade, gente, é muito tipo de besouro, tá? De diversas colorações, padrões de listas, de manchas, enfim, tem uma diversidade muito grande. Tem uns muito bonitos. Esse aqui é um famoso da propaganda da Coca-Cola, não sei se é da época de vocês, todos aí que estão assistindo o vídeo,
Mas existe uma propaganda da Coca-Cola que o besouro abria a coca justamente com essas trombas aqui. É um tipo de besouro. A joaninha também é um tipo de besouro, muita gente não faz nem ideia, né? Aqui mais um monte de besouro, só para vocês terem ideia da infinidade de tipos de carapaça aí, né, de coloração. Aqui tá o famosinho rola-bosta, que é um besouro também bastante conhecido, o nome já diz, né, ele rola a bosta literalmente. Então ele faz esse movimento de carregar a bosta rolando ela. A segunda ordem, agora saindo dos besouros, é a ordem de Lepidopterus, que é a ordem que contém as borboletas e as mariposas. Essa então é a segunda ordem que mais possui animais. Cerca de 140 mil espécies de borboletas e mariposas existem. As asas deles, então eles estão em pares, né? São dois pares de asas. E elas vão possuir várias escamas. E esse nome, Lepidopterus, ele vem justamente de escamas. Elas, às vezes ao olho não dá para perceber tanto, mas se você visualiza com uma lupa ou mais próximo, dá para ver bem essas escamas. Então aqui tem uma ampliação, ó, uma parte dessa asa, e aqui está detalhado, né, aumentado essas pequenas escamas aqui. E aí o padrão de coloração é dado através da genética de cada espécie, e tem padrões muito bonitos também de coloração das asas de borboletas, tá? Inclusive imitando aí, por exemplo, esse aqui parece um olho de coruja, justamente para ter aí uma forma de escape, né, de alguns outros animais. Para ela se proteger, ela finge que é uma coruja. Então, alguns animais que seriam predadores dessa borboleta acabam fugindo. Essa aqui é bastante bonita também, uma coloração azul. São infinitas as possibilidades de coloração. Aqui as duas formas de vida, a gente já comentou na aula passada que as borboletas possuem um desenvolvimento indireto com uma metamorfose completa. Então, de um ovo depositado lá numa folha vai surgir uma larva. Essa larva vai se alimentando, vai fazendo as mudas lá, as ecdísis, as trocas, né, desse exoesqueleto. E depois o estágio seguinte é a pupa, e aí da pupa emerge um indivíduo adulto. Isso aqui é uma mariposa. As principais diferenças, na realidade, da mariposa e da borboleta é a questão do posicionamento da asa. Geralmente a mariposa ela possui um posicionamento da asa mais reto, enquanto que a borboleta ela já tem um posicionamento mais elevado, assim, ela não fica bem rente ao corpo dela, ela fica mais elevado. Além disso, a antena da borboleta, a antena é bastante mais sutil, mais fininha, e enquanto que na mariposa, como essa aqui, a antena ela parece meio que uma pata, assim, ela já é um pouco mais grossa e grande, maior. Então são essas as diferenças, tá? Mas enfim, existem espécies de mariposa e espécies de borboleta. Aqui o bicho da seda. O bicho da seda nada mais é do que uma larva da mariposa ou da borboleta. Nesse caso aqui, o principal fabricador de seda natural é uma larva de uma lagarta de mariposa. Aqui está ela, essa espécie aqui. E tem uma importância bastante significativa na questão econômica, porque é o principal produtor de seda. Outra classe, aí a terceira classe com mais espécies é a classe de Hymenopterus. Tem mais ou menos 90 mil espécies nessa classe, e aí vão estar as abelhas, as formigas e as vespas nessa classe, tá? Algumas têm asa, como a vespa e a abelha, e quando ela está presente, essas asas elas são bastante finas e dá pra gente ver algumas estruturas como se fossem vasos nessa asa, tá? Elas são bem características por serem bem finas e bem frágeis. Em algumas espécies de formiga, as asas elas surgem na época de reprodução, em algumas formigas, mas em geral elas não possuem. A questão da polinização, eu já comentei com vocês, a abelha é o principal polinizador do planeta Terra.
E muitas delas estão entrando em extinção, o que preocupa de forma geral ambientalistas e inclusive pessoal da agropecuária. Porque muito das culturas da agricultura são justamente polinizadas por esses animais. Então, os agricultores, eles dependem desse animal, mas ao mesmo tempo, a prática da agricultura, como por exemplo a utilização de agrotóxicos, acaba afetando esses seres vivos. Não só a prática de uso de agrotóxicos, mas também as mudanças climáticas, tudo isso, a poluição, tem diminuído aí a quantidade de abelhas e de algumas espécies, inclusive algumas espécies estão desaparecendo. Então existe aí um papel importante, essa agricultura ela depende das abelhas para polinização e ao mesmo tempo a própria agricultura acaba prejudicando a existência desses animais. Próxima ordem é a ordem dos dípteros, aí vão estar as moscas e os mosquitos, como o pernilongo, tá? Possui mais ou menos 80 mil espécies, a gente já comentou que alguns deles são transmissores de doença. A gente comentou também sobre o olho composto na última aula, né, que eles possuem um olho composto bastante avançado, além dos olhos simples, aqui eles têm uma visão bastante interessante. A próxima ordem, é dos ortópteros. Essa classe, ortópteros, o nome vem de asas retas. Orto vem de reto, tá? E pteros é asas. É representada essa ordem por gafanhotos, esperanças e grilos. Diferente das outras ordens que a gente já comentou aqui, com o desenvolvimento por metamorfose completa, aqui nesse caso, como a gente também já viu na aula anterior, eles vão possuir uma metamorfose incompleta. Então, eles têm um desenvolvimento indireto, porém, esse desenvolvimento indireto é com uma metamorfose incompleta. Do ovo, do gafanhoto, da esperança, por exemplo, vai emergir uma coisa que a gente chama de ninfa. Essa ninfa ela vai ser bastante parecida com o indivíduo adulto, ela não vai ser que nem a borboleta, que tem uma larva muito diferente do indivíduo adulto. A borboleta passa pelo ovo, larva, pupa e depois o indivíduo adulto. Aqui não, a ninfa ela é bem parecida já com o adulto, só tem algumas pequenas diferenças. Então aqui está o ciclo, né? Do ovo vai emergir uma ninfa e essa ninfa ela só não tem algumas características, às vezes não tem uma asa tão alongada, não tem a presença às vezes das gônadas ainda formadas, então ela vai só crescendo e desenvolvendo essas partes que estão incompletas ainda até chegar em um indivíduo adulto, tá? Então essa é uma das principais características desse grupo. As diferenças, às vezes a gente se pergunta, né, o que é um grilo, o que é um gafanhoto, o que é uma esperança. O grilo, as principais características é a questão das antenas, que vão ser mais finas e curtas, e as pernas traseiras, as últimas pernas, elas vão ser mais retas, mais rentes ao corpo e ao chão, por exemplo. Já na esperança e no gafanhoto, essas pernas elas vão ser um pouco mais finas e também mais altas, né? Elas vão ter essa posição aqui, ó, pernas traseiras um pouco mais altas do que o corpo, enquanto que do grilo não, do grilo é mais ou menos rente ao corpo. E aí a esperança aqui vai ter antenas finas e compridas e o gafanhoto vai ter antenas um pouco mais grossas e curtas. Então são algumas das diferenças desses animais. A próxima ordem, então, os Siphanopteros. Essa ordem, o nome vem de sifão, de tubo, e esse tubo ele é interessante porque ele faz parte do aparelho sugador, aparelho bucal. Ele utiliza esse tubo justamente para perfurar partes do corpo que ele quer retirar o alimento, como o sangue dos seres humanos. Então ele perfura a pele através desse tubo e consegue retirar o sangue dos seres humanos ou de outros animais. Esse grupo ele é representado pelas pulgas e pelos bichos de pé. Eles também têm a metamorfose completa, então vai ter lá um ovo, uma larva e depois o indivíduo adulto. Então aqui, por exemplo, tem uma visão de lupa de uma pulga. Aqui está também uma visão de lupa de uma pulga, só que essa aqui está mais 3D e essa aqui está mais achatada. Aqui a pulga, por exemplo, num gato, num cachorro, né? Esses animais eles são parasitas desses
pets, é bastante comum. E aqui tem o famoso bicho do pé. Bom, esse bicho do pé aqui tá ok ainda, né? Um bichinho do pé. Esse pé aqui já tá um pouco mais zoado, a pessoa deixou chegar nesse estágio. Então são vários bichos de pé aí nesse indivíduo. Vai ser um pouquinho mais difícil de tratar do que esse aqui, né? Bastante comum pegar bicho de pé na praia, tá? Porque também os outros animais, como cachorro e gato, eles são transmissores eles carregam esses bichos do pé. E quando a gente passa por esses locais, muitas vezes descalço, a gente acaba coletando esses bichinhos aí. Mas ele dá uma coceirinha e é fácil de tirar, com uma agulha, em geral, né? Quando tá assim. Você tira com a agulha e tudo bem. Nesse estágio aqui já vai precisar de uma intervenção um pouquinho maior. Próxima classe é a classe dos isópteros. Pteros de asa e iso vem do nome iguais. Então eles têm 2 pares de asas bem iguais, tá? Eles são do mesmo tamanho, não é que nem, por exemplo, do besouro lá que tinha um par de asas que era duro e outro par de asas que era mais molinho. Aqui elas vão ser exatamente iguais, tá? Exemplos é o do cupim. Então aqui tem um cupinzeiro, por exemplo, esse aqui de 2 metros de altura, eles podem chegar a estruturas bastante grandes. Eles são insetos sociais, então eles vivem em comunidade, justamente o cupinzeiro. E somente os cupins que fazem a reprodução os que vão possuir asas. Os demais cupins, os cupins que a gente chama de soldados, eles não têm asas e ficam aqui no cupinzeiro. Então aqui a gente consegue visualizar nessa foto, ó. Aqui tem vários cupins que são operários, soldados, e aqui tem alguns cupins que vão fazer a parte de reprodução dessa sociedade. É bastante comum também, principalmente em épocas do verão, onde é quente e úmido, que é a época que esses cupins utilizam para reprodução, principalmente, é comum a gente nos chãos, enfim, de casas, encontrar essas asas aqui caídas. Essas asas, elas caem justamente depois da cópula e aí fica aí espalhado no chão. Elas são bem fininhas, bem leves e é um problema, inclusive, para quem tem que limpar a casa aí, tá? Aqui só a nível de curiosidade, o cupinzeiro gigante que foi descoberto lá no Nordeste tem aproximadamente 4.000 anos. Ele tem uma área maior que da Grã-Bretanha, né, estimada. Então tudo isso aqui que a gente está conseguindo visualizar, que tem vários pontos onde esse cupinzeiro cresceu para cima. Tem mais ou menos 2,5 metros de altura e 9 de largura, né, de diâmetro. Só que essa estrutura ela não está só visível para cima não, ela pode ficar lá, né? Estima-se que ela está embaixo da terra, a maior parte. Então aqui estão os caminhos que os cupins fazem lá embaixo dessa terra, bastante grande esse cupinzeiro. A próxima ordem é a ordem dos Heterópteros, que é a classe que tem os percevejos. Um dos percevejos principais é o conhecido como barbeiro, transmissor da doença de Chagas. Essa ordem, o nome, né, Heterópteros, deriva justamente do fato deles terem 2 tipos de asas nesses animais, sendo diferente entre eles, tá? Tem o tipo que é hemiélitro, que possuem as asas heterogêneas, em que parte é mais resistente como os élitros, lá que a gente viu lá nos barbeiros, ela é um pouquinho mais dura. E a parte mais fina, então, que vai fazer a parte do voo, justamente que nem lá nos besouros. Esses animais aqui vão ter metamorfose incompleta. A ordem dos blastódeos, que é a ordem que estão as baratas. As baratas, eles são insetos que têm metamorfose também incompleta. Então aqui estão saindo as ninfas de uma barata que estava grávida. Eles saem como ninfas, eles desenvolvem, né? Veja que é bem parecido aqui já com um adulto, não é uma larva, mas ainda existem algumas diferenças. Então ele vai crescer, vai terminar de se desenvolver e vai virar uma barata adulta. A seguinte ordem é a ordem Phasmidia. Essa ordem da Phasmidia, eles são os animais conhecidos como bicho-pau. Esse nome vem justamente porque ele tem a característica de parecer um cepo de pau, ele é bastante fino, o corpo dele é alongado. E o nome vem de fantasma, tá? Esse phasmida, né? Vem de phasma, que significa fantasma, justamente porque eles são muito magrinhos, né? E parecem aí fantasmas.
esses animais eles possuem uma metamorfose incompleta também, tá? Então vai possuir aí a parte da ninfa e depois virar um adulto. A ordem dos odonatas é a ordem que estão as libélulas. Esses insetos eles têm um aparelho mastigador bem próximo da mandíbula, com pequenos dentes, e por isso vem o nome, né? Odo vem de dentes, tá? Essas libélulas elas são predadores, bem vorazes, e eles comem outros insetos, inclusive, tá? Faz parte da alimentação das libélulas. É bem bonitinho, né? Mas é um grande devorador. Esses animais aqui vão possuir um desenvolvimento com metamorfose incompleta também. Agora, insetos na alimentação humana, existe alguma resistência ainda, em alguns países já é bem comum, a alimentação humana através de insetos. Se tem ideia de que num futuro não tão distante a gente vai se alimentar mais de insetos, porque eles têm uma capacidade produtora de proteína muito grande, bastante interessante para o consumo humano, mas existem aí algumas resistências ainda. Por exemplo, aqui no Brasil é bem difícil a gente ver a questão dos insetos sendo utilizados para a alimentação humana. Já para animais tem bastante, se produz insetos para a alimentação dos animais. Então se cultiva insetos em grandes propriedades, se tritura e se faz ração a partir desses insetos. Agora a classe, depois da classe inseta, a gente já finalizou a classe inseta, a gente vai para a classe dos crustáceos. Essa classe são então os artrópodes que possuem 4 antenas, que a gente viu lá na primeira aula, né? A questão das antenas. Então eles vão possuir 2 pares de antenas. Essas 2 figurinhas aqui dos desenhos animados, né, da Pequena Sereia e do Bob Esponja, eles não representam muito bem. Como vocês podem ver, eles estão sem as suas antenas aqui, tá? Então, os artrópodes, conhecidos como crustáceos, eles vão possuir esses 2 pares de antenas. A maioria deles é marinha, né? Todos eles são, a maioria aquático e a maioria ainda é marinha. Alguns vão ser de água doce, como o camarão de água doce, conhecido como pitu. Essa aqui é uma cachaça bastante famosa na região nordeste do Brasil, que traz esse crustáceo, inclusive, no seu rótulo e no seu nome. Aí existem alguns grupos dentro da classe de crustáceos. Um grupo é o grupo dos isópodes, iso de igual, podes de pernas, então eles têm uma quantidade de pernas iguais. A maioria é marinha, mas existem também algumas espécies que são terrestres, como é o caso do tatuzinho de jardim, que é esse aqui, e também da baratinha da praia, também conhecido como lígia. Esses 2 eles são de ambientes terrestres, só que eles vivem em ambientes bastante úmidos. Isso porque os crustáceos eles fazem a respiração através das brânquias. E para fazer a respiração através das brânquias é interessante que eles estejam dentro da água. Como eles não estão, eles sempre procuram estar em ambientes bastante úmidos, para que as trocas gasosas na superfície da brânquia ocorram. Aí o outro grupo bastante conhecido, é o mais conhecido na realidade, é o grupo do decápodes. Aí vai estar o caranguejo, siri, camarão, lagosta, tatuíra, enfim, todos esses animais, as cracas também, que eu mostrei para vocês lá na aula anterior. Existem crustáceos aquáticos muito pequenos também, como esse aqui, que é um copépode marinho. Ele é um animal que serve muito de alimento para outros animais. Ele faz parte da cadeia alimentar primária e vai então aí ser alimento para outros animais marinhos. Aqui só a diferença entre caranguejo e siri é justamente as últimas patas, tá? As patas mais traseiras. O siri vai ter uma pata mais achatada, enquanto que o caranguejo vai ter uma pata mais afiada. Isso porque aqui ela está mais desenvolvida para o nado e aqui ela está mais desenvolvida para o caminhar. Tem um outro grupo de crustáceos também marinhos que a gente chama de planctônicos, justamente porque eles ficam na região do plâncton marinho. Eles são parecidos com os camarões e a gente chama eles de crio. Eles são encontrados nos mares frios da região polar
e eles servem para algumas baleias como alimento. O crio ele é transparente, ele é bem pequenininho, mais ou menos 5 centímetros, só que eles andam em grandes grupos, mais ou menos aqui, ó, 60 mil indivíduos, por exemplo, num grupo. E aí por isso que eles são o alimento da baleia, né? Imagina a baleia se alimentando com um crio de 5 centímetros, não ia nem sentir nada. Então, como eles andam em bandos, a baleia ela consegue se alimentar e ter aí a retirada dos seus nutrientes. Essa palavra crio às vezes parece um pouco distante da gente, né? Mas aqui ela tá numa canção do Nando Reis, Para o Alimento das Orcas, crio. Daí que tem um erro, né? Um erro didático de biologia. Porque orcas são golfinhos, orcas não são baleias. E o crio é um alimento das baleias. Então a gente tem aqui um pequeno erro, mas faz parte de uma música dele. Na alimentação, também bem conhecido, siri, casquinha de siri, caranguejo, sequência de camarão, as tatuíras fritas, lagosta, enfim, todo mundo já viu em algum momento, já se alimentou de algum tipo de crustáceo. A próxima classe é a classe dos aracnídeos. Nessa classe a gente não vai ter a presença de antenas, é justamente isso que faz separar a principal parte de separação dessa classe, e também a gente não vai ter a presença de mandíbula, tá? Eles vão ter, próximo da boca, estruturas que a gente chama de quelíceras. Essas estruturas elas vão servir para segurar o alimento e também para triturar. Então aqui a gente tem um exemplo de um aracnídeo, que é uma aranha caranguejeira, e aqui a gente tem um zoom dessa aranha mostrando essas quelíceras, que são essas estruturas aqui em preto, tá? Então elas vão fazer a parte de segurar o alimento, a presa que elas querem se alimentar, e também ajudar na trituração. Aqui também, ó, um zoom numa lupa, a gente consegue observar essas estruturas na região anterior dessa aranha. Esses animais, eles também possuem um outro par de apêndices, que é um segundo par de apêndices, que a gente chama de pedipalpos. Esse par aqui de apêndices, ela tem uma função que vai variar conforme o grupo, tá? Alguns vai ajudar na captura de presas e alguns vai ajudar no acasalamento, para prender, por exemplo, a fêmea no acasalamento. Tá aqui esses pedipalpos, ó, são essas estruturas aqui, por exemplo, na aranha. Então aqui, ó, ela tá usando esses pedipalpos para se alimentar ou fazer acasalamento. Essa classe ela vai estar organizada em 3 ordens. A primeira ordem é a ordem dos araneídeos, que vão estar as aranhas. A segunda ordem é a ordem dos escorpionídeos, que vão estar os escorpiões. E depois os acarinos, que daí vão estar os carrapatos, que são bem pequenos. E ainda tem uns menores, que são microscópicos, que são conhecidos como ácaros. Então aqui tem vários exemplos, né? Aranha, carrapato, ácaro e o escorpião. A ferroada do escorpião é bastante dolorida. Esses animais eles têm hábitos noturnos, a gente diz que eles são crepusculares. Eles vivem próximos de madeira que esteja em decomposição, em folhas secas, embaixo de pedras e em outros ambientes. Então, às vezes, as pessoas podem mexer, principalmente em ambientes rurais, e acabam sendo picados por esses seres vivos. Casos de morte por ferroada geralmente acontecem com crianças que são ferroadas por vários escorpiões ao mesmo tempo, tá? Em geral, um escorpião aí não causa a morte. Existem 2 aqui no Brasil que têm uma importância médica, que possuem um veneno que pode ocasionar algum problema na região onde o escorpião pica, que é o escorpião amarelo. Vai estar principalmente no Sudeste, alguns estados do Nordeste e do Sul também, e do Centro-Oeste. E o escorpião marrom, esse aqui tem em Santa Catarina, também aí Sudeste, Norte e Nordeste aí do Brasil. Aranhas também tem algumas que têm uma importância médica. As glândulas de veneno elas situam-se junto às quelíceras nos escorpiões, e nas aranhas vai estar próximo junto às quelíceras nas aranhas, e nos escorpiões ela vai estar na extremidade pós-abdômen, lá na partezinha final, na bundinha do escorpião. Vai ter soro para picada de aranha e de escorpião, então quando for picado é interessante saber por qual aranha ou qual escorpião for picado, se possível coletar esse animal que fez
que aconteceu o acidente. Mas, assim, em geral eles têm baixa toxicidade para o ser humano, né? Eles são utilizados para matar outras presas para eles se alimentarem, mas para os seres humanos não causa grandes problemas. Mas se ocorrer algum problema, por exemplo, com essas aqui, que é a aranha marrom, a viúva negra e também a armadeira, é interessante procurar uma assistência médica. O Butantan, que é um instituto lá em São Paulo, produz alguns medicamentos que são antiofídicos, não, são venenos, são medicamentos contra esses venenos desses animais. Agora os carrapatos, carrapatos, por exemplo, desse gênero aqui, eles são bastante pequenos e eles sugam sangue, principalmente de mamíferos, então vai ter carrapato em cachorro, em bovinos, e também pode ocasionar problemas em seres humanos, tá? Também podem sugar sangue dos seres humanos. Existem alguns ácaros que são microscópicos, que são parasitas também da espécie humana, como por exemplo esse aqui, o ácaro da sarna, ele vai causar a sarna justamente, eu tenho acho que uma foto aqui na sequência. Sarna, ela causa uma vermelhidão na pele humana e também coceira, também acontece em outros animais que não humanos. E o ácaro da poeira também pode ocasionar problemas para os seres humanos, como para quem tem rinite e outras alergias respiratórias principalmente. E aí aqui eu trouxe só uma informação interessante, que alguns ácaros são utilizados na produção de alguns queijos, na maturação desses queijos. Aqui no Brasil tem diversos queijos que são inclusive exportados e que utilizam algumas espécies de ácaros para maturação. Por fim, mas não menos importante, estão as duas últimas classes que a gente vai ver, que é a classe de quilópodes e diplópodes. Essas duas classes, elas são comumente agrupadas num grupo que a gente chama de miriápodes, justamente porque eles têm muitas pernas. Nos quilópodes, o primeiro par de pernas é modificado numa estrutura que a gente chama de forcípulas, tá aqui, ó, essa estrutura aqui. E essa estrutura, ela tem uma glândula de veneno e que vai fazer a imobilização das suas presas. Então, quando ele quer se alimentar de algum animal, ele utiliza essa estrutura e injeta ali o veneno para paralisar essa presa. Eles são conhecidos por lacraias e centopeias e são animais carnívoros e predadores de vermes, insetos e também de pequenos vertebrados. E os diplópodes, então, são conhecidos como piolhos de cobra. Eles são animais herbívoros, vão se alimentar então de plantas. São lentos e preparados para a defesa. Quando eles se sentem ameaçados, eles se enrolam. Essa estrutura externa, que é o exoesqueleto, é bastante dura e às vezes eles não conseguem então ser comidos pelo predador. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.